Desrespeito, falta de vergonha na cara, situação catastrófica e lamentável. É o que o torcedor do Corinthians passou no jogo ontem pela Copa do Brasil. As torcidas do Corinthians passaram ontem, chegando ao meio-dia em Santa Catarina e entrando somente no final do primeiro tempo, sendo oprimidas pela polícia e os valores abusivos dos ingressos que chegaram a R$ 250. Um tapa na cara do torcedor que viajou mais de 10 horas para passar essa humilhação, e a diretoria do Corinthians precisa tomar posicionamento sobre isso. Nós abrimos o vídeo falando dessa indignação, dessa revolta do que o torcedor corintiano vem passando em jogos do Corinthians. É um bastidor totalmente enfraquecido hoje dentro do Corinthians. Não temos força para brigar com o CBF, não temos força para brigar com a Federação, não temos força para brigar com ninguém, e nisso o Corinthians é prejudicado dentro de campo. São expulsões ridículas, são punições abusivas, torcedor sendo oprimido, preço de ingresso nas alturas e ninguém toma providências. Nesse aspecto, a diretoria do Corinthians, esse departamento jurídico do Corinthians é muito fraco. E até quando o torcedor vai passar por isso? Nossa abertura de revolta e indignação contra o que o torcedor corintiano passou ontem em Santa Catarina. Então isso não pode mais acontecer, isso não pode ficar sem resposta. A diretoria do Corinthians precisa se posicionar para poder defender o seu torcedor, que paga caro nos ingressos, que viaja a todos os jogos, que faz de tudo para ver o Corinthians. O torcedor não pode ser tratado como lixo, como vem sendo tratado ultimamente por diretorias, por federações, por CBF, pelo raio que o parta. Providências precisam ser tomadas. Quando as torcidas erram, essa questão de briga e tudo mais, a gente também critica. Quando eles estão no erro, a gente critica. Mas quando eles estão na razão, a gente também precisa defendê-los, tá? Ninguém é a favor aqui de questão de violência, de nada. Como muitas vezes acontece aí, violência entre torcidas nas cidades, por isso que em algumas cidades as restrições são maiores, mas nada justifica você chegar ao meio-dia para assistir um jogo de futebol que começa às 9h30 da noite e você entrar no final do primeiro tempo por conta de opressão, principalmente da polícia de Santa Catarina, que é uma vergonha. Na verdade, o que presta em Santa Catarina? Olha o caso do cãozinho Orelha, toda a repercussão que deu. Olha o tanto de gente que deveria estar na cadeia e está solta. Olha o tanto de gente que foi protestar e acabou se dando mal, sendo ameaçado, porque lá é o país da impunidade de quem tem, né? Porque lá é a cidade, né, da impunidade de quem tem, porque lá quem tem dinheiro se safa. Então lá eles são dessa forma, irmão. Santa Catarina é uma das piores cidades do Brasil em termos de vergonha, em termos de justiça. Lá só funciona para quem tem isso aqui, ó. E quem for de Santa Catarina tiver vendo esse vídeo, ó, dane-se, eu não tô nem aí. É um povo, irmão, que não respeita ninguém. São pessoas que se acham superiores a todo mundo. É uma arrogância do caramba. Você entendeu? Eu sei que não são todos, a gente também não vai generalizar, mas boa parte das pessoas lá é dessa forma, é uma arrogância, e ainda muita gente hoje nas redes sociais falando que estava certo, que lá é uma cidade que tem ordem, que lá a torcida não vai prevalecer, sabe? É uma soberba do caramba, meu irmão, e o torcedor do Corinthians não merece ser oprimido. Se tiver indo pra cidade quebrar, fazer baderna, destruir as coisas, é uma coisa, a gente vai reprovar, mas não foi o caso das torcidas. Chegaram lá tudo organizados, chegaram lá de boa, nem parada para eles poderem comer direito eles tiveram. Você entendeu? Porque a polícia não deixava nem descer para poder comer, irmão. Então isso daí já é um abuso de autoridade, e a diretoria do Corinthians precisa sim se posicionar referente a essa situação vergonhosa que aconteceu com o torcedor do Corinthians. Então fica aí nossa indignação e revolta sobre essa situação. E agora sim a gente vai falar do Corinthians, mas para quem não me conhece, eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas, e a gente está aqui todos os dias trazendo informações do Corinthians. Então você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o seu sininho e deixa aquele like desde já para poder ajudar e fortalecer a entrega do nosso canal aí para tantos e tantos outros torcedores do Corinthians, fechou? Então bora lá falar do Coringão, que ontem ganhou do Barra.
E a verdade, ontem o Corinthians não jogou nada, mas depois parando para analisar friamente toda a partida, cara, eu acho que o momento que o Diniz escolheu para fazer testes e mesclar a equipe foi o melhor momento possível. Porque como o Corinthians não está tendo tempo para treinar, não dá para ele fazer esse tipo de experiência, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento, precisando vencer de qualquer forma para sair dessa situação. Então acredito que ontem foi o momento certo para ele fazer os testes e até para dar um pouquinho de descanso para aqueles jogadores que vinham jogando numa sequência maior. Então ontem era um jogo contra um adversário teoricamente fraco, o Corinthians fez a lição de casa, ganhou o jogo de 1-0, vai decidir na Neoquímica Arena e não vai ter dificuldade nenhuma para enfrentar essa equipe do Barra de novo e avançar na Copa do Brasil, com todo respeito à equipe do Barra. Mas o Fernando Diniz ontem fez certo. Aí o Corinthians não ter jogado bola faz parte até de um processo normal e natural, já que o Diniz não está tendo tempo de fazer treinamentos, principalmente treinar essa equipe que jogou ontem. Eles nunca tinham jogado junto, ele não conseguiu fazer um treinamento com essa equipe, ele mesmo falou na entrevista coletiva. Então o Corinthians vem se sobressaindo dessa forma. Precisa melhorar? Precisa, principalmente a questão de finalização. O Corinthians é um time que não finaliza. Eu não sei o que acontece com esse time do Corinthians que não consegue chutar a bola no gol. Os gols do Corinthians vêm saindo de bola parada, porque finalização, arremate pro gol é muito difícil nessa equipe do Corinthians. Mas o Corinthians venceu e com isso o Diniz chegou à sua terceira vitória no comando da equipe do Corinthians, com 2 empates e 5 jogos sem sofrer gols. Fazia tantos anos, né, mano, que a gente não via o Corinthians ficar 5 jogos sem sofrer gols. Ainda precisa evoluir? Precisa, mas eu acho que nesse momento o trabalho do Diniz é muito positivo, coisa que o Dorival Júnior não conseguiu fazer no Corinthians, ficar 5 jogos sem perder. Você entendeu? Ele que vinha aí acabando e destruindo o Corinthians e que, por sinal, demoraram demais para mandar o Dorival Júnior embora. Eu sempre falo aqui pro torcedor, eu acho que o Diniz vai conseguir dar a cara dele mesmo nessa equipe depois da Copa do Mundo, porque a parada da Copa do Mundo é o que ele vai ter para poder trabalhar, porque daqui até lá, irmão, é um jogo atrás do outro e ele vai tentar se virar e se sobressair. Até agora, nos 5 primeiros jogos, deu certo. 3 vitórias e 2 empates. Quem olha assim, vê 3 vitórias, 2 empates e 5 jogos sem tomar gol, parece que o Corinthians tá voando. E não é. É um futebol muito horroroso, mas que vem dando certo os resultados. Antigamente, a gente jogava mal e perdia, né? Agora o Corinthians, pelo menos, muitas vezes tá jogando mal e tá ganhando. Então, de repente, a sorte também possa ser que esteja virando. Mas eu acredito no trabalho do Diniz, tem tudo para dar certo, vai dar certo. Acredito que o Corinthians vai longe nessa Copa do Brasil e a gente vai agora pegar o Vasco e vai tentar ganhar aí de qualquer jeito, porque esses 3 pontos são fundamentais. Eu falo que é jogo de 6 pontos. O Corinthians vencendo chega nos mesmos 15 do Vasco e deixa para trás toda aquela turma que tem 13 pontos, já que Santos e Cruzeiro têm adversários difíceis pela frente. Então, domingo, na Neoquímica Arena, não sabemos ainda se com torcida ou sem torcida por conta da questão da punição. O Corinthians está tentando reverter, mas se depender desse jurídico do Corinthians, muito provavelmente vai ser sem torcida mesmo, que seria uma pena muito grande. Mas vamos torcer para que tudo dê certo, tá? Essas são as informações do Corinthians desta quarta-feira e mais uma vez deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que vocês não percam nenhuma informação do Coringão e amanhã a gente volta com mais informações do Corinthians, fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians!